Das análises, 401 análises, pelo menos conhecidos os resultados de 401 análises realizadas nas últimas 24 horas. Este resultado deu 0 casos positivos ativos, portanto, boas notícias para já e também, obviamente, a boa notícia de 4 recuperações, como tu já disseste também, todas na Ilha de São Miguel, todas de indivíduos do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 28 e os 58 anos. Na contabilidade geral temos agora 76 casos positivos ativos nos Açores. São Miguel continua a liderar este ranking com 58 casos positivos ativos, depois 2 na Ilha Terceira, 4 na Ilha Graciosa, 2 na Ilha de São Jorge, 5 no Pico e 5 no Faial. A registrar também desde o início do surto 53 doentes recuperados, com mais estes 4 de hoje, e há também a registrar, estes são as más notícias, 14 óbitos. Dentro de momentos, Tiago Lopes vai entrar nesta sala do Solar dos Remédios. Exatamente, temos já a Autoridade Regional de Saúde pronta para mais um briefing diário sobre a Covid-19 na região. Para falarmos um pouquinho melhor do Tiago Lopes já aqui na sala. Vamos ouvir. Boa tarde a todos. Encontramos novamente pela 7ª semana consecutiva, mais de 50 dias na presença diária convosco. Estamos aqui num momento de viragem do surto ou da evolução do surto de infecção pela Covid-19 na região. Como todos sabem, amanhã serão aplicadas novas medidas no âmbito das medidas de flexibilização para a saída da epidemia pela Covid-19 aqui na região. E nessa sequência, e dentro daquilo que nós também temos vindo a fazer ao longo das últimas semanas, fazemos hoje um ponto de situação do surto, para que façamos aqui também esse enquadramento para as medidas que já foram devidamente anunciadas e comunicadas. Naquilo que concerne às cadeias de transmissão e dentro daquilo que nós temos informado diariamente nas conferências de imprensa e através dos comunicados diários que são publicados na página do Governo Regional, temos vindo a dar nota da não disseminação ou da não propagação de algumas dessas cadeias de transmissão que foram identificadas aqui na região. Só para relembrar, no caso concreto daqui da Ilha Terceira, resta-nos apenas uma cadeia de transmissão em que estiveram envolvidos 3 casos positivos e que falta neste momento apenas e só um caso para que seja dada como extinta. A outra cadeia de transmissão aqui na Ilha Terceira, que também ela possuía 3 casos positivos, já foi dada como extinta, tendo estes 3 casos já sido devidamente comunicados como recuperados de infecção pelo novo coronavírus. No caso da Ilha do Pico, onde temos ainda uma cadeia de transmissão confinada a 5 casos positivos, uma cadeia de transmissão primária com origem e viagem ao exterior. Já tivemos o primeiro caso de recuperação, faltam neste momento 4 casos para que esta cadeia de transmissão também seja dada como extinta. E depois, no caso da Ilha de São Miguel, onde das cadeias de transmissão que foram identificadas, das 4, 2 delas no Conselho da Povoação, sendo que uma delas do Conselho da Povoação que envolvia 3 casos positivos, uma cadeia também de transmissão primária com história de viagem ao exterior da região, já foi dada também como extinta, tendo estes 3 casos positivos já sido recuperados da infecção pela Covid-19, e outra no caso de Ponta Delgada, em que tínhamos também 3 casos positivos, também nela uma cadeia de transmissão primária, e que foi dada também como extinta por via dos 3 casos de recuperação dos 3 sujeitos envolvidos. Temos, portanto, uma remanescente no Concelho de Ponta Delgada, em que de 2 casos positivos falta-nos um dos utentes infectados concluir o seu processo de recuperação,
e depois a mais extensa de todas elas, a cadeia de transmissão que chegou até ao nível quaternário, que se iniciou na povoação, se estendeu até ao Conselho de Ponta Delgada, nomeadamente até ao Hospital do Vinho Espírito Santo, depois até ao Conselho do Nordeste, à estrutura residencial para idosos da Santa Casa de Misericórdia Nordeste, e depois também alguns dos contatos próximos dos funcionários da Santa Casa de Misericórdia do Nordeste, da estrutura residencial para idosos, e que por essa via originou então o seu nível quaternário. Esta está, conforme já foi transmitida, circunscrita, neste momento, perante os últimos casos positivos que foram comunicados, nomeadamente o mais recente de ontem, de um dos utentes da estrutura residencial para idosos. Temos até ao momento 73 casos positivos envolvidos numa única cadeia de transmissão, quaternária, como eu disse, em que destes casos positivos envolvidos temos até ao momento a registrar 10 recuperados e 14 óbitos registados por via da infecção pela Covid-19. Não houve, portanto, desenvolvimento de novas cadeias de transmissão. O surto, de certa forma, está controlado neste momento na região, pese embora os casos positivos que foram identificados mais recentemente, naquilo que diz respeito aos últimos utentes da estrutura residencial para idosos, onde, volto a dizer, iremos continuar a intervir e a fazer novos testes de despiste de infecção, tanto a utentes como a funcionários. Mas o que é certo é que, ao longo das últimas semanas, conforme também já foi transmitido, nomeadamente por Sua Excelência, o Sr. Presidente do Governo Regional, no comunicado que recentemente foi realizado, a evolução do surto na região, de certa forma, que abrandou, que estagnou ao longo dos últimos dias, ao longo das últimas semanas, não se registando casos positivos na maior parte das ilhas, com exceção da ilha de São Miguel, que registrou o último caso precisamente no dia de ontem, um caso que, volto a dizer, devidamente identificado e circunscrito a um contexto muito particular, sendo que Santa Maria, Flores e Corvo até ao momento não registraram qualquer caso positivo de infecção. A terceira não apresenta casos desde 2 de abril e, portanto, há mais de um mês. A Graciosa, sem casos desde 18 de abril e, portanto, há cerca de 2 semanas. São Jorge, sem casos desde 22 de março. Pico, sem casos desde 7 de abril e o Faial, sem casos desde 29 de março. Portanto, todos os casos que foram identificados foram sujeitos ao trabalho que nós temos vindo de forma também clara e transparente, comunicando o nosso modo de intervenção. A partir do momento que foram identificados estes casos positivos, foram identificados os contatos próximos, foram testados para quebrar eventuais surgimentos de cadeias de transmissão. Assim o foi possível através do trabalho que foi realizado e, portanto, por esta via, conforme estava a dizer há pouco, o surto neste momento na região está, de certo modo, controlado, mas carece ainda de toda a nossa atenção, toda a nossa vigilância e monitorização para eventuais focos que possam vir a acontecer. Em termos de faixas etárias predominantes, mantemos, conforme também já tem transmitido, a faixa etária acima dos 80 anos como a predominante, seguida dos 20 aos 29 e o género feminino como o maioritariamente prevalente, 99 utentes versus 44 do sexo masculino, o que traduz uma percentagem de 64% de mulheres em detrimento de 31% dos homens. Relativamente às 24 horas, desde o último ponto de situação, nós ontem tínhamos 763 casos. Conforme também já tem sido transmitido este aumento de casos e o número de pessoas a aguardar, quer por colheita, quer por análise, advém dos rastreios organizados que temos vindo a realizar na região, sendo que destes 763 casos, 283 tiveram resultado negativo.
O resultado que ontem foi dado nota entra, digamos, para a contabilidade de hoje, o caso positivo, embora tenha sido comunicado ontem, de uma utente de 87 anos da estrutura residencial para idosos da Santa Casa de Misericórdia do Nordeste, mas que também para que não induzisse eventualmente em alguma omissão de informação e não querendo incorrer esse risco, foi ontem comunicado a partir do momento que nós tivemos conhecimento, mas só entrou para a contabilização que hoje é apresentada. E, portanto, destes 763, 283 tiveram um resultado negativo, houve este resultado positivo que já ontem foi comunicado na conferência de imprensa, e 479 aguardam ainda por colheita ou análise laboratorial. Até às 0 horas de hoje foram sinalizados 376 casos. Desses 376, 140 já tiveram um resultado negativo e 236 aguardam ainda por colheita ou análise. Destes 236, somando os 479 que eu referi há pouco, temos então até ao momento 715 casos neste momento na região, sendo que destes 715, 650 são referentes a rastreios. No que diz respeito a vigilâncias ativas, tínhamos ontem terminado com 2.291, temos atualmente 2.147, 775 provenientes da linha de saúde Açores, 1.372 das delegações de saúde, repartidas pelas diferentes ilhas, 4 na Ilha do Corvo, 111 no Faial, 17 na Ilha das Flores, 27 na Graciosa, 109 na Ilha do Pico, 52 em São Jorge, 763 em São Miguel, 15 em Santa Maria e 274 na Ilha Terceira. Em termos de internamentos, temos atualmente 32 utentes internados nas unidades de saúde da região, 15 deles no Hospital do Divino Espírito Santo, onde há a registar um ligeiro agravamento do estado de saúde de 2 dos utentes que se encontram internados, que estão a ser alvo de maior atenção por parte da equipa de saúde. 4 utentes internados no Hospital de Santo Espírito de Ilha Terceira, onde permanece um utente em cuidados intensivos, um utente internado ainda no Hospital da Horta e os 12 utentes transferidos do lar da Santa Casa de Misericórdia Nordeste para o Centro de Saúde Nordeste, onde se encontram internados até ao momento. Em contexto domiciliário temos 44 pessoas, uma na Ilha Terceira, 4 no Faial, 2 na Graciosa, 5 no Pico, 1 em São Jorge e 31 em São Miguel. 31 por via dos casos de recuperação que foram hoje também no comunicado desta manhã informados, 4 casos de recuperação de utentes do sexo feminino, nomeadamente uma profissional de saúde, 2 contatos próximos de casos positivos da cadeia de transmissão que foi até ao Conselho do Nordeste, e um utente com história de viagem ao exterior que também recuperou da sua infecção. E, portanto, por essa via temos até ao momento 53 casos recuperados aqui na região, 33 na ilha de São Miguel, sendo destes 33, 21 residentes no Concelho de Ponta Delgada, 3 no Concelho da Povoação, 2 na Ribeira Grande, 5 no Nordeste, 1 na Lagoa e 1 em Vila Franca do Campo. Temos também 9 utentes recuperados na Ilha Terceira, 4 do Concelho de Angra do Heroísmo e 5 da Praia da Vitória, 5 utentes recuperados na Ilha do Pico, 4 no Concelho da Madalena e 1 de São Roque do Pico, 5 utentes em São Jorge, 3 nas Velas e 2 na Calheta e 1 caso de recuperação na Ilha Graciosa. Em termos de óbitos, não foram registados mais óbitos até ao momento, mantemos os 14 identificados até à data, 3 no Concelho de Ponta Delgada, 1 na Povoação e 10 no Nordeste, sendo que em termos de casos positivos neste momento na região, temos até à data 76 casos positivos ativos, distribuídos por 58 em São Miguel, 11 no Concelho de Ponta Delgada, 5 na Povoação, 4 na Ribeira Grande e 38 no Concelho do Nordeste. Na Ilha Terceira restam ainda 2 casos positivos ativos, 1 no Concelho de Angra e 1 no Concelho da Praia da Vitória. Na Ilha do Pico, 5 casos positivos ativos, 1 na Madalena e 4 em São Roque do Pico.
2 na Ilha de São Jorge, no Concelho das Velas, 5 no Faial e 4 na Graciosa. Desde o início do surto, registramos até ao momento 8.454 casos. Desses 8.454 casos, tivemos até ao momento 7.596 negativos, 715, como eu disse há pouco, aguardam ainda, 76 positivos ativos, também como referi, paralelamente aos 53 recuperados e 14 óbitos registados. No que diz respeito aos profissionais de saúde, foram já testados até ao momento na região 2.548 profissionais de saúde, 280 da Ilha Terceira, 2.106 da Ilha de São Miguel, 50 do Pico, 7 de Santa Maria, 31 do Faial, 56 de Graciosa e 18 das Flores. Desses 2.548, 96 aguardam ainda por colheita ou análise. 2.427 tiveram resultado negativo. Registámos 18 casos positivos, distribuídos por 2 ilhas, uma na Ilha do Faial, uma profissional de saúde, e na Ilha de São Miguel 17, divididos pelo Hospital Divino Espírito Santo e da estrutura residencial para idosos, e 7 casos de recuperação, todos eles do Hospital do Divino Espírito Santo, divididos pelas diferentes profissões da saúde. Só para terminar, este fim de semana foi digamos que foi um bom teste antes do início da aplicação de algumas das medidas que já foram anunciadas oportunamente pelo Sr. Presidente do Governo Regional. Para os mais atentos e para quem também teve a oportunidade também de ver alguns das peças que passaram na comunicação social, da parte da população já existe mais alguma à vontade na circulação na via pública. Dessa à vontade e daquilo que tem sido o nosso acompanhamento e o feedback que nos tem sido transmitido e que tem chegado muito por via de todos os profissionais de saúde, de todos os envolvidos no acompanhamento deste surto aqui na região, a verdade é que é visível, é perceptível que o distanciamento físico diminuiu de forma significativa na região. Volto a dizer, há 3 pilares básicos nas medidas de prevenção de infecção pela Covid-19, o distanciamento físico, a lavagem frequente das mãos e as regras de etiqueta respiratória. E naquilo que concerne ao distanciamento físico, é visível, compreensível, mas de certa forma não de todo aceitável, ainda ao momento em que estamos a viver, que o distanciamento físico diminuiu de forma bastante significativa. E como todos sabem, nós, nomeadamente eu, nos momentos que tenho tido a oportunidade de comunicar e de transmitir alguma da informação e do nosso entendimento relativamente às medidas que foram e que estão e que irão ser implementadas, o uso das máscaras de uso comunitário ou de uso social, conforme tive a oportunidade de transmitir, ficaria sempre sujeito, nomeadamente a sua obrigatoriedade, às atitudes e comportamentos por parte dos cidadãos ao longo dos dias e do acompanhamento que nós iremos fazer da evolução do surto aqui na região. E sendo visível e perceptível de que o distanciamento físico, apesar de ser bastante incitado ao longo das últimas semanas, ao longo dos últimos dias, sendo perceptível que o mesmo não estará ou poderá não ser cumprido, é de todo recomendável agora para nós a introdução da obrigatoriedade do uso de máscaras de uso comunitário ou de uso social na região. A verdade é que dentro destes poucos dias, nomeadamente, como eu estava a dizer, no fim de semana, isso foi verdadeiramente perceptível, verdadeiramente visível e, portanto, se queremos manter os bons resultados que temos obtido por via das medidas de contenção que foram aplicadas e agora que estamos a aliviar algumas destas medidas, temos que novamente incidir sobre algumas delas, nomeadamente sobre o uso das máscaras de uso comunitário ou de uso social e introduzir a sua obrigatoriedade de forma a que consigamos
restringir a possível e eventual propagação de infecção entre os cidadãos. E, portanto, gostaria apenas e só, antes de colocar um espaço para vocês poderem colocar algumas questões, dar nota disso, de que, por via desta maior à vontade existente da parte da população, e volto a dizer, é importante que mantenhamos bem ciente, bem consciente no interior de cada um de nós, de que as medidas de precaução básicas têm vindo a ser incitadas, têm que ser continuadas e implementadas, e, portanto, não iremos, digamos que, duvidar sobre o eventual incremento de medidas restritivas face do eventual não cumprimento das medidas que já têm sido anunciadas. E, portanto, gostaria de deixar essa nota antes de deixar e abrir espaço para vocês poderem colocar algumas questões, que o faço agora. É curioso falar disso, porque ainda esta manhã houve uma superfície comercial daquelas que se mantiveram abertas, dos hipermercados, que mandou uma mensagem aos clientes a dizer que nos Açores não ia ser necessário usar máscaras quando se dirigissem àquelas superfícies comerciais, não ia ser obrigatório. O que nos está aqui a dizer é que, não só para este caso, mas para os outros todos, onde havia necessidade ou era recomendado, podemos substituir essa expressão por obrigatório. Conforme nós já temos dito, temos de fazer um acompanhamento diário e horário da evolução e do comportamento tanto do surdo como da própria população. Isso foi visível, nomeadamente, está a colocar-me a questão, sendo de uma estação televisiva, que ontem, precisamente, teve a oportunidade de evidenciar isso mesmo, ou seja, quem viu o comportamento da população num mercado bastante conhecido da ilha de São Miguel, é visível que não podemos deitar tudo a perder por via de sermos, eventualmente, digo eu, demasiado benévolos para com a compreensão e a boa execução por parte da população das medidas que nós temos vindo a incentivar. E, portanto, perante isso não podemos hesitar, ou seja, vendo esse comportamento, ainda hoje, há bocado também comentava isso, quando há pouco me ausentei para almoçar, na via pública é visível os pequenos ajuntamentos que já se começam a formar, e, portanto, por essa via não há outra forma de atuar. Temos que atuar logo no momento, por isso é que eu digo, estamos a fazer esse acompanhamento, e não digo que tenhamos polícias em cada esquina para ver o comportamento da população, mas a verdade é que nos vai chegando esse feedback, nós próprios vemos a evolução da situação, e perante essa evolução não podemos hesitar, e se for, tal como já foi dito, nomeadamente até pelo Sr. Primeiro-Ministro, se for preciso dar 2 passos atrás para que possamos voltar a conter e evitar a propagação do vírus, é isso que nós vamos fazer. E, portanto, temos que nos habituar a isso ao longo dos próximos dias, ao longo das próximas semanas, em avanços, em recuos, mediante aquilo que é a evolução do surto e o comportamento da população, e, portanto, naquilo que diz respeito a este caso concreto da utilização das máscaras e a introdução da sua obrigatoriedade, iremos fazê-lo sem qualquer tipo de peixe, porque será efetivamente necessário para salvaguardar a saúde pública. Eu também daí tiro a conclusão que poderá haver alguma punição para quem não as use nestes espaços. Exatamente, ou seja, dentro daquilo que pode ser colmatado também, ou pelo menos incrementado, para que as pessoas percebam da pertinência da sua utilização nos espaços que já foram oportunamente comunicados. Claro que, se for necessária a introdução também de coimas, assim será feito, para que seja mais facilmente compreensível a pertinência da sua utilização. Eu, antes de começarmos esta conversa, eu também estive aqui há 7 semanas, também lhe queria retribuir este cumprimento. Estivemos juntos neste primeiro dia, ainda noutras instalações, e lembro-me perfeitamente também deste surgimento de alguns casos em algumas ilhas. Hoje, na relação que fez dos casos e na altura em que apareceram, ressaltou aqui destaquei aqui uma data do Faial, de 29 de março, que foi o último caso.
Foi das primeiras ilhas onde houve casos e surgiram mais ou menos seguidos, como se vê também pela data, já passa um mês do último caso, e continuam sem doentes recuperados. É também a única ilha ainda sem doentes recuperados. Há alguma razão para que isto aconteça? É aquilo que nós já temos dito. O novo coronavírus tem um comportamento estranho, digamos assim. Ainda o conhecemos de forma muito parca, ainda muito incipiente. Já o disse também, nomeadamente nos pontos de situação que nós temos feito semanais, digamos de forma mais alargada. Tudo isto começou nos finais de dezembro, foi formalmente comunicado pelas entidades chinesas a todo o mundo no início de janeiro. A própria OMS, a Organização Mundial de Saúde, declarou este surto pelo novo coronavírus como emergência de saúde pública, fez precisamente há pouco tempo, 3 meses, a 30 de janeiro deste ano. E, portanto, todo o conhecimento que nós temos atualmente do comportamento do novo coronavírus ainda é incipiente para podermos, infelizmente, ter um maior nível de compreensão e, consequentemente, um maior nível de intervenção e de eficácia dessa mesma intervenção para os casos de recuperação que todos nós desejamos que sejam em maior número ao longo dos próximos tempos. Quem fala da Ilha do Faial fala da Ilha de São Jorge, fala da Ilha do Pico, fala daqui da Ilha Terceira, onde há casos que também foram dados como positivos já há várias semanas e que ainda não recuperaram e, portanto, o que é certo é que qualquer um desses casos não teve agravamento do seu estado de saúde e, portanto, ainda estamos a aprender com o comportamento do vírus e as suas diferentes formas de atuar dentro de cada um dos organismos que oportunisticamente teve a infelicidade de infectar e, portanto, não é, digamos, motivo de preocupação maior porque faz parte desta experiência e deste conhecimento que nós estamos a adquirir relativamente ao vírus e nenhum dos casos teve agravamento do seu estado de saúde, estão estáveis e, portanto, é aguardar que efetivamente tenhamos as benditas das análises consequentemente negativas por 2 ocasiões para que possam ser dados como recuperados. Hoje vou abusar, porque também estou em representação de 2 órgãos de comunicação social e há uma pergunta que nos tem chegado com insistência neste último fim de semana, quer por parte dos profissionais, quer por parte de utentes, que tem a ver com o atendimento privado dos médicos. Há 2 ou 3 casos que são paradigmáticos. Um é o caso dos consultórios médicos privados, de oftalmologia e de outras especialidades, e outra mais específica tem a ver com os médicos dentistas. Foi daqui também que nos surgiram com mais veemência os pedidos de pergunta, porque há muitos clientes que estão a começar a telefonar para os consultórios e a pressionar no sentido de terem as suas consultas. Gostava de saber se nos podia elucidar, porque as medidas de flexibilidade são um pouco vagas neste aspecto e não dizem diretamente em que é que se está a falar em muitos casos. Neste caso dos consultórios dos dentistas, nos consultórios médicos, engloba-se em que área de atividade e se vamos ter também os consultórios abertos a partir ou do dia 4, ou do dia 6, ou depois do dia 18? Importa relativamente a isso dizer que a suspensão dos atos convencionados e, nomeadamente, de algumas das especialidades médicas, a medicina dentária, a estomatologia, a oftalmologia, a otorrinolaringologia, foram feitas mediante publicação de despacho da Sra. Secretária Regional da Saúde. E, nesse sentido, e de acordo com aquilo que foi comunicado já em termos de timings, de datas, para a implementação de algumas das medidas de flexibilização para a saída da epidemia provocada pela Covid-19, dentro dos 4 grupos de ilhas que já foram devidamente comunicados pelo Sr. Presidente do Governo Regional, naquilo que diz respeito à prestação de serviços, estão englobadas essas consultas de especialidade dentro das datas que para cada um desses grupos de ilhas foi previamente e já comunicada pelo Sr. Presidente do Governo Regional. Portanto, dentro dos timings que são definidos nas medidas de flexibilização para as prestações de serviços,
englobam-se nesse contexto em concreto as consultas dessas especialidades e todos aqueles atos convencionados que foram suspensos até ao momento mediante despacho do Sr. Secretário-Geral da Saúde. E nesse sentido, para enquadrar agora com estas novas datas da introdução das medidas de flexibilização, será também mediante a publicação de despacho da Sra. Secretária, de forma a que seja claro e transparente para todos quando é que poderão regressar à atividade. Toda esta divulgação que temos estado a fazer e a acompanhar, eu penso que também tem um propósito, que é mudar comportamentos na sociedade que permitam-nos tornar mais defensivos nesta pandemia contra este vírus. Portanto, toda esta luta, pelos vistos, vemos que vamos ter que fazer aqui um recuo e não está a dar todo o resultado que gostaríamos que pudesse. Pergunto-lhe então se estamos a preparar-nos para uma mudança de hábitos que permitam fazer face a uma segunda vaga e aproveito também para questionar que também recebemos algumas questões no âmbito das celebrações religiosas e outras que já se preparavam para festejar alegremente. Se calhar temos que realmente pensar, e eu questionava aqui nos Açores o que é que poderemos já falar que é seguro ou não é seguro, o que é que recomendaria à população, porque há também aqui esta preocupação de mudança de comportamentos para que possa ser possível mais. Claro. Nós, agora esta última expressão que utilizou é muito boa e iria começar se calhar mesmo por aí. Tem a ver mesmo com isso. O agirmos, o atuarmos corretamente agora nos próximos dias, nas próximas semanas, irá ser determinante para os ganhos que nós poderemos vir a obter dentro dos próximos meses, na eventualidade de surgir uma segunda vaga. Há toda uma pedagogia, toda uma aprendizagem que tantas autoridades de saúde, tantas unidades de saúde, os profissionais de saúde têm e iremos fazer junto da população para incutir de forma mais veemente todas as medidas de precaução, de prevenção que nós temos vindo a alertar, de forma que elas sejam cada vez mais interiorizadas, porque importa fazer essa aprendizagem e essa interiorização de forma mais eficaz e eficiente para efetivamente termos maiores ganhos, apesar dos constrangimentos que estamos a ter agora neste momento. É compreensível que, acho que para qualquer um de nós, nomeadamente para mim, que quando vejo a população na via pública, a aproveitar, agora não é um dia de sol, que agora começou a chover, mas a verdade é que, aproveitando os bons dias, que aproveita o alívio das medidas para sair à rua e começar a confraternizar e ver amigos, família, que já não vêm e não estão tão próximos ao longo dos últimos dias e das últimas semanas. Mas temos que manter ainda algum comportamento regrado nessa aproximação, por via daquilo que nós queremos evitar no futuro. Se é certo que agora, neste momento, o surto estará mais controlado e estável, não quer dizer que de um momento para o outro que não possa surgir um foco e, apesar de mantermos toda a vigilância e toda a monitorização, e volto a dizer que é importante dizer isto novamente, e se calhar não tenho dito agora nos últimos dias e importa dar nota disso. Quando alguém sentir sinais e sintomas de infecção respiratória, temos que voltar agora novamente ao início de há umas semanas atrás, novamente contactar a linha de saúde Açores para colocar as questões, as dúvidas junto dos profissionais de saúde para fazermos a dita triagem precocemente. Foi isso que funcionou aqui na região. As pessoas perceberam que perante tosse, febre, sinais de dificuldade respiratória, deveriam procurar a linha de saúde Açores, não se dirigir às unidades de saúde, nomeadamente aos serviços de urgência dos hospitais. Volto a dizer que nós, de certa forma, com o impacto do surto aqui na região, conseguimos corrigir uma situação que andávamos desde sempre a procurar corrigir, que era o número ou a percentagem de casos não urgentes nos serviços de urgência, que andava sempre na média dos 60% dos casos não urgentes que entravam pela porta dos serviços de urgência, e que por esta via conseguimos quase eliminar na totalidade, porque a população aprendeu isso. Perante sinais ou sintomas de dificuldade respiratória, de febre, de tosse, contactar em primeiro lugar a linha de saúde Açores. A linha de saúde Açores, ao longo dos últimos meses,
já desde a época gripal do ano anterior, adquiriu essa capacidade de, perante aquilo que é reportado pela pessoa quando contacta a linha, ter a oportunidade de agendar logo uma consulta no momento para o médico de família ou para um outro médico na unidade de saúde a que a pessoa é afeta pela via da sua residência, e isso tem que voltar a funcionar neste momento. Todo este trabalho que foi feito ao longo das últimas semanas tem que agora voltar a ser repescado por via do alívio das medidas que estamos a fazer e, portanto, de certa forma, no início no mês de fevereiro e no mês de março, quando começámos com esta pedagogia do distanciamento físico, da etiqueta respiratória, da lavagem frequente das mãos, do contactar a linha de saúde Açores quando tiver, volto a dizer, tosse, febre ou sinais de dificuldade respiratória, nós temos que voltar agora a esse tempo por via da similitude que existe com o tempo que nós queremos incutir agora, ou seja, à medida que vamos aliviando as medidas, temos que regressar no tempo para aquelas que foram implementadas no início do surto. E, portanto, é um relembrar, é um recordar de todas essas aprendizagens e desses ensinamentos que foram feitos e que foram assimilados ao longo das últimas semanas, para ir ao encontro daquilo que frisou na sua pergunta, que é ter alguns constrangimentos agora, ter poucos ganhos para aquilo que todos nós pretendemos, mas para ter, inevitavelmente, maiores ganhos nos próximos meses e anteciparmos de forma eficaz uma eventual segunda vaga aqui na região. Uma pergunta da Rádio Horizonte. Faz amanhã 2 semanas que deveriam ter começado a ser distribuídas as máscaras comunitárias em todas as ilhas, algo que não aconteceu. Como obrigar as pessoas a usar uma coisa que não têm? Sim, nós ao longo das últimas semanas, ou dos últimos dias, melhor dizendo, temos vindo a trabalhar nessa matéria. O Sr. Presidente do Governo Regional também teve a oportunidade de transmitir informação relativamente a isso quando comunicou as medidas de flexibilização. Não estamos dependentes apenas e só de nós próprios e, portanto, por essa via temos tido alguns constrangimentos. Mesmo a nível do território continental, várias empresas também têm solicitado a certificação dos seus equipamentos. Em termos de material, de fornecimento de material, de matéria-prima, também para as mesmas também existem esses condicionamentos e, portanto, aquilo que nós fazemos é precisamente apelar para a utilização das máscaras e introduzir, como eu disse há pouco, a sua obrigatoriedade, sabendo de antemão que o mercado tem alguma quantidade de máscaras disponível. Por outro lado, as máscaras produzidas na região também estão a ser distribuídas e vou-vos ser muito sincero, não existindo em quantidade suficiente, se calhar por essa via conseguimos também restringir a circulação na via pública. E volto a dizer uma coisa que eu disse aqui há uns dias atrás. Pelo facto e foi uma crítica apontada na altura, de serem distribuídas 3 máscaras por agregado familiar, é precisamente para que as pessoas compreendam que, pela via de terem todos máscara, não é para irem todos a um supermercado, o pai, a mãe e os filhos de mão dada para irem às compras. Se têm que ir às compras, se têm que comprar bens essenciais para a sua subsistência, vai um e os outros ficam em casa, porque, volto a dizer, o distanciamento físico tem que se manter, a utilização das máscaras de uso comunitário e de uso social é uma medida adicional, não substitui do distanciamento físico nem a lavagem frequente das mãos, nem a etiqueta respiratória, e, portanto, não é por via de não existirem máscaras para todo o açoriano que não vamos deixar de introduzir a sua obrigatoriedade. E, portanto, é isso que eu queria deixar aqui perfeitamente claro relativamente a essa matéria. Também na Rádio Horizonte perguntam onde passa a ser obrigatório usar a máscara comunitária. A máscara comunitária, nós já tínhamos dado as recomendações relativamente aos espaços e superfícies comerciais, a todos aqueles contextos onde possa existir um pequeno aglomerado de pessoas e onde se dê essa pequena aglomeração, nomeadamente em ambiente fechado. Claro que não invalida que a pessoa na via pública, se bem entender, possa utilizar também a máscara de uso comunitário ou de uso social, mas, sobretudo, introduzir a sua obrigatoriedade nesses ambientes mais fechados em que exista um maior número de aglomerados de pessoas. Está então feito o balanço diário da Autoridade Regional de Saúde sobre a disseminação do Covid-19 nos Açores, do novo coronavírus nos Açores.
Terminamos esta conferência de imprensa com uma novidade. Para já, o uso obrigatório de máscaras a partir da próxima segunda-feira em estabelecimentos comerciais e outros tipos de estabelecimentos, onde até agora estava recomendado o uso de máscara, como ouvimos dizer também por parte de Tiago Lopes, passa a ser obrigatório o uso de máscaras. Havia grandes superfícies que esta manhã tinham informado os seus clientes que nos Açores este uso de máscara não seria obrigatório. O Diretor Regional de Saúde diz o contrário, portanto, a partir de amanhã, para estar em qualquer estabelecimento comercial ou outro tipo de estabelecimento fechado, vai ser obrigatório o uso de máscara. Entretanto, também temos outro esclarecimento em relação aos consultórios, por exemplo, dentistas, oftalmologistas, de outras especialidades médicas privadas. Temos a indicação, foi feito este esclarecimento, que estas atividades englobam-se nos prestadores de serviços, portanto, creio que o que vou dizer está correto. A partir do dia 6 de maio, nas Flores, Corvo, Santa Maria e em outras 4 ilhas do Grupo Central, Terceira, Faial, Pico e São Jorge, estes consultórios vão poder abrir. Na Ilha Graciosa, apenas no dia 17 de maio e em São Miguel no dia 22 de maio. Portanto, está prevista também já esta abertura deste tipo de especialidades e de consultórios. De resto, terminamos com o balanço diário. Para já, nas últimas horas, não foram registados quaisquer casos positivos ativos, novos casos na região. Houve também a notícia de 4 recuperações. Neste momento são 76 os casos positivos ativos, 58 em São Miguel, 2 na Ilha Terceira, 4 na Ilha Graciosa, 2 em São Jorge, 5 no Pico e 5 no Faial. 53 recuperações nestas últimas semanas, desde o início do surto nos Açores, e a registrar também 14 óbitos. Para todos os que nos acompanharam na RTP Açores e também na Antena 1 Açores, desejo uma boa tarde. Obrigado, Nuno. Nuno Neves, Paulo Pereira, em direto então do Solar dos Remédios, em Angra do Heroísmo. Então, com esta novidade do Diretor Regional de Saúde, que a partir de amanhã, nos recintos fechados, será obrigatório o uso de máscaras. Isto num dia em que 4 pessoas recuperaram e não se verificaram casos positivos. Na região são agora 76 os casos ativos. Voltamos dentro de minutos para o Notícias do Atlântico. Até já, fique em segurança.